Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de A Pedra da Luz, volume 2, A Mulher Sábia. O que vocês estão sentindo, curtindo dessa nossa leitura? Já estamos no capítulo 25, esse livro tem 75 capítulos? Não, um pouquinho mais, 76. Mas a gente não vai chegar nele hoje, infelizmente, porque por mim eu ficaria lendo o dia inteiro para vocês. Vamos lá? Eu sou a Simone, seja muito bem-vindo ao canal. É uma honra ter vocês aqui comigo. Por favor, deixe o seu comentário. Se vocês estão acompanhando as leituras já há algum tempo, conta para mim. Por qual livro, por qual leitura você encontrou o meu canal, o nosso canal? Muito obrigada pela sua companhia. Deixa seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal se for do seu agrado, se for do seu interesse. E vamos começar. Capítulo 25. Desta vez, Mary, minha paciência esgotou-se. E você não vai encontrar nenhuma razão que me obrigue a esperar por mais tempo. O homenzinho gordo e barbudo que ousava repreender o general chamava-se Dacter, filho de um matemático grego e de uma química persa. Com olhos pretos agressivos, cabelos ruivos e pernas muito curtas, ele tinha uma aparência estranha, nada sedutora. Colocado à frente do laboratório central de Tebas, instalado na margem oeste, não muito longe do lugar da verdade, Dacter havia concebido um grande projeto: fazer o Egito entrar na era da ciência e do progresso, arrancá-lo das antigas crenças, usando, enfim, seu formidável potencial. Depois de plagiar ideias dos outros para se tornar um cientista famoso e bem conceituado, Dacter queria impor seu ponto de vista e colocar a natureza a serviço do homem. Para consegui-lo, ainda lhe faltavam 2 elementos decisivos: o apoio de um homem político, do primeiro escalão, e o conhecimento dos segredos do lugar da verdade. Acontece que Mary era o único egípcio capaz de satisfazê-lo completamente. À sua espetacular ascensão correspondia o desejo de apoderar-se dos tesouros da confraria, que ele afirmava ter visto e que não eram uma lenda. No entanto, esse protetor e aliado deixara Dacter apodrecer numa existência banal, e apesar da sua posição, não pudera desenvolver os seus talentos. Mary olhava para Dacter sorrindo. Você se sentiu abandonado, não é verdade? Exato! Pois estava enganado. Simplesmente eu tinha outras prioridades. Mas a ciência... A ciência não é independente do poder e nunca o será. A morte de Ramsés, com as suas consequências, parecia-me bem mais importante do que as suas aspirações. Admito. Mas agora você é general e administrador-chefe da margem oeste? O que te impede de agir? Você é uma espécie de gênio, Dacter, e levaremos seus projetos grandiosos até o fim. Porém, você não conhece muito bem o Egito. É fato que eu sou o mestre oculto da rica e poderosa região tebana, mas também fui nomeado protetor do lugar da verdade. Terei de prestar contas pessoalmente ao faraó. Isso significa que estamos de pés e mãos atados? De jeito nenhum, meu caro Dacter, mas precisamos ser prudentes e ardilosos como felinos. Despeitado, o cientista ficou desanimado. Então, os segredos dessa maldita confraria estão fora de alcance. Para alguém que se mostrou tão paciente, você se desespera bem rápido. Sou lúcido. As nomeações reduziram-no à impotência. Saiba que nunca renuncio e me utilizo das circunstâncias melhor do que ninguém. O poder que eu tenho são vantagens e não inconvenientes. Mas como pensa agir? Primeiro,
livrar-me de uma pessoa incômoda, o chefe Sobek, que não consegui corromper. Um procedimento legal conseguirá a demissão dele e o povoado ficará livre do intransponível cordão de segurança. Em seguida, coagir o escriba da tumba e o mestre de obras a cumprirem com suas obrigações. Você não me falou de uma expedição particular que deve ser organizada em intervalos regulares? Falei, e não sei por que os artesãos da confraria sempre tomam parte nessas incursões. O fim do reinado de Ramsés e o início do de Merneptah deixaram os ânimos abalados, mas devo restabelecê-los. Como diretor do laboratório central, não está precisando de galena e de betume? A fisionomia desagradável de Dacter desanuviou-se. Amanhã você terá um relatório detalhado e um pedido urgente de provisões. Gosta de viagens, meu amigo? Elas não me assustam. Você será o chefe dessa expedição, Dacter. Assim, poderá controlar tudo. Os artesãos do lugar da verdade estavam divididos em duas categorias. Os que praticavam uma técnica levada à perfeição, sem serem introduzidos junto a Deus, e aqueles que, como Néfero silencioso, viveram os mistérios da morada de ouro, e, portanto, podiam celebrar um ofício religioso como os grandes sacerdotes de Karnak. Sendo artesão e ritualista, o mestre de obras ia todos os dias ao templo para fazer o trabalho primordial, ou seja, a revelação da luz divina que dava vida à madeira, à pedra e aos outros materiais. Purificando-se antes de entrar no santuário, Néfer pensava nas qualidades exigidas de um sábio: realizar o que é direito e justo, ser coerente, silencioso e calmo, ter um caráter firme capaz de suportar tanto a felicidade quanto a desgraça, possuir um coração vigilante e ter uma língua capaz de dizer a verdade. Mas como ele estava longe de possuí-las, sendo elas tão necessárias para cumprir sua função sem falhas, ele não tinha nenhuma outra opção a não ser ir em frente, dia após dia, preocupando-se com a confraria e não consigo mesmo. A celebração dos ritos da manhã dava-lhe energia no momento em que se perguntava como poderia assumir seus múltiplos encargos. Usando o avental de ouro presenteado pelo faraó, Néfer entrou no templo principal do lugar da verdade dedicado a Maat, a regra eterna do universo, e a Hathor, o amor criador. Dois caminhos que se juntavam num só, dois rostos de uma mesma força divina. Primeira ilha saída do oceano de possibilidades, o santuário era o olho de Deus que olhava o mundo. Como ser vivo em perpétua metamorfose, ele se alimentava de sua própria substância, a luz oculta nas pedras. Ali, tudo era ressonância, música celeste, números e proporções harmônicas. Ali o acaso e o destino haviam sido abolidos para dar lugar a uma vida sublime, sem máculas. Semelhante ao céu, o templo era a morada da mãe dos construtores, cujo nome era Maat, Hathor ou deusa do silêncio. Era ali que ela fazia renascer seus filhos espirituais. Depois de fazer a oferenda de Maat para ela mesma, no momento em que o faraó celebrava o mesmo rito no grande templo de Pi-Ramsés, Néfer entrou na sala da barca que ali tinha uma importância especial. O lugar da verdade não era comparado a uma grande embarcação onde estavam as duas equipagens. Nesse dia de luto para o ourive Stuti, seu companheiro de aventura, o mestre de obras queria incluir o filho dele na grande viagem da confraria. Por isso, traçou um sol num novo cálice que ele pôs diante da barca sagrada, cujos remadores eram as estrelas eternas. Elas levariam a alma da criança. Quando o mestre de obras saiu do templo, o sol das primeiras horas da manhã já brilhava generosamente.
As sacerdotisas de Hathor guarneceriam de flores os altares dos ancestrais. As donas de casa iriam buscar água fresca e ouvir-se-iam os risos das crianças que eliminavam o drama e traçavam o futuro. Dos dois lados da porta aberta havia duas estelas com orelhas feitas por Paneb. Elas arrancaram um sorriso de Néfer, que foi para o ateliê dos escultores. Para sua grande surpresa, ele encontrou a porta fechada. Renupeu, jovial, acudiu. Não se preocupe, está tudo bem. Por que o ateliê não está aberto? Um simples contratempo. O Zerhat, o leão, está doente? Doente? Não, doente não. Ele não deveria ter lhe dado a chave? Devia, sem dúvidas, mas ele a perdeu. Então deve estar procurando por ela e por isso está atrasado. Quando a tiver achado, ele abrirá a porta e começaremos a trabalhar. Você mente muito mal, Renupé. Por que não diz a verdade? O escultor forçou uma jovialidade que lhe era natural. Não é nada sério, pode ter certeza. Um simples mal-entendido que certamente logo será desfeito. Poderia ser mais claro? Você conhece o Zerhat. Ele tem um temperamento difícil. De vez em quando é atacado por uma fúria impressionante. Qual é a causa do descontentamento? É uma ligeira diferença com o nosso colega Ipui, o examinador. Mas não é nada sério, estou dizendo. E por que essa briga impede o Zerhat de abrir o ateliê de escultura? Renupé não ousava olhar o mestre de obras de frente. Bem, o Zerhat recusa-se a trabalhar. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. No primeiro cômodo da sua confortável residência, o Zerhat, o leão, homenageara os ancestrais, depositando flores no altar das oferendas. E agora, divertia-se em transformar um pedaço de sicômoro num pato de asas articuladas, com o qual suas filhas brincariam durante horas. Esperava sua visita, disse ele ao mestre de obras. E eu estou esperando as suas explicações. O Zerhat largou o cinzel e o futuro pato e enfrentou Néfer, o silencioso. O dorso forte do artesão fremia de indignação. Eu sou o escultor-chefe da equipe da direita, e até os colegas da equipe da esquerda me consideram seu chefe, correto? Correto. Nesse caso, não posso admitir o comportamento injurioso de Ipui, o examinador. Depois que ele carregou o abano para fazer sombra para o faraó, esse pretensioso acha que tudo lhe é permitido. Diante da situação, já tomei uma decisão. Enquanto ele não for excluído da confraria, não voltarei a trabalhar, e o ateliê de escultura continuará fechado. O mestre de obras também poderia ter se indignado veementemente e lembrado ao Zerhat que a atitude dele não estava de acordo com as regras da confraria e que não era melhor do que a atitude de Paneb. Mas isso seria jogar lenha na fogueira e correr o risco de piorar a situação. Bem no momento em que Silencioso precisava de uma equipe coerente para começar duas grandes obras. Por isso, Néfer preferiu sentar-se num tamborete e tentar pôr tudo em pratos limpos. O que reprova em Ipui? O escultor-chefe também sentou-se. Sabe o preço de um bom porco? Em torno de 2 cestos comuns, avaliou o mestre de obras. Eu ia comprar 3, e fiz uma oferta excelente, um cesto de luxo. O negócio parecia estar fechado, mas o vendedor preveniu-me de que tinha um cliente melhor que lhe oferecia uma cama simples, mas mesmo assim, uma oferta exorbitante sem relação com o valor real dos 3 porcos. E sabe quem é o desonesto que se diverte em provocar essa inflação? Ipui, o examinador, meu colega escultor. Ele sabia muito bem que esses porcos eram para mim, mas os comprou por esse preço para afrontar-me. Pode ser, mas por que essa rivalidade?
Porque discordamos sobre o preço de venda de uma estátua de calcário que vamos entregar ao superior dos celeiros de Karnak. Ipuí quer cobrar muito caro para o meu gosto e recusa-se a aceitar o meu ponto de vista. Já que sou o chefe, ele que me obedeça. Senão, nada de escultura. Você tem razão. O rosto de Uzerhat iluminou-se. Sempre o apoiei, Nefer, e não me arrependo. Quando vai reunir o tribunal para que ele pronuncie a exclusão de Ipuí? Existe algo mais urgente. O quê? Avisar ao vendedor de porcos que ele não fará mais nenhuma transação em bases insensatas. Se ele continuar, ninguém mais comprará os animais dele. E se Ipuí for o único comprador, ele ficará arruinado. Bem, mas... E sobre o preço da estátua? Eu já disse, você tem razão. Nada de escultura. A encomenda está anulada. Não entregue nenhuma estátua ao superior dos celeiros. Ipuí perderá tudo e sua honra estará salva. Certo, mas é uma grande perda. Talvez pudéssemos chegar a um acordo. Você, fazer um acordo com Ipuí? Não, é claro. Mesmo assim, com a sua autoridade, você poderia falar com ele e fazê-lo admitir o erro. Terminaríamos a estátua e a venderíamos pelo preço que você determinar. Nessas condições, aceitaria fazer as pazes com Ipuí? Uzerhat o Leão resolveu facilitar as coisas para o mestre de obras. No fundo, ele não é mau sujeito. Porém, o chefe dos escultores sou eu. Vamos abrir o ateliê? Uzerhat pôs-se em brios. Esse é o meu dever e orgulho-me de realizá-lo. Diga-me, Nefer, você não me acha um pouco pretensioso e talvez mais estúpido do que Ipuí? O importante é a obra que temos de realizar. Não quero julgá-los, nenhum nem outro. Sob o olhar de Nefer, o silencioso, Renupeu jovial cortava a madeira enquanto Ipuí, o examinador, afinava um pilar estabilidade com uma enxó. Num canto do ateliê havia uma máscara funerária e um sarcófago. Uzerhat o Leão terminara o esboço da estátua que representava um dignatário ajoelhado, com as mãos apoiadas nas pernas e o olhar voltado para o céu. Completava o primeiro polimento com a pasta abrasiva à base de pó de quartzo aplicada delicadamente. Era fascinante vê-lo trabalhar. Ele acariciava a estátua, murmurava-lhe um segredo sobre como lhe daria vida e mantinha um ritmo tão regular que exigia total domínio do fôlego e da mão. Uzerhat entregou uma serra para Ipuí. Agora é a sua vez. Seus olhares se cruzaram. No de Uzerhat havia rigor, sem animosidade. No de Ipuí, respeito e amizade. O examinador viu as linhas vermelhas que Uzerhat traçara no calcário para definir os contornos da estátua. Com uma notável segurança na execução, ele recortou os pedaços inúteis de pedra para conseguir obter a silhueta que o escultor-chefe desejava. A figura do homem rezando começava a nascer. Renupeu, jovial, encarregou-se com entusiasmo do segundo polimento, feliz por ver os colegas reconciliados. Quando tiver terminado, disse Uzerhat, esculpirei as orelhas, os olhos e as mãos com uma varruma de sílex. Ipuí vai separar as pernas, girando um tubo oco de cobre entre as mãos, e eu mesmo darei o último polimento, o mais delicado, que fixará para sempre o rosto e o corpo. Será uma beleza de estátua, companheiros. Prometo. Apressem-se para terminá-la, exigiu o mestre de obras, porque no mês que vem não lhes faltará trabalho. Precisaremos de novas estátuas de madeira para a festa de Amenhotep I, nosso fundador, e de várias estátuas para cultuar o faraó Merneptah. Os 3 escultores já esperavam por isso, mas ouvi-lo da boca do mestre de obras adquiria uma outra dimensão. De repente, a enormidade e a dificuldade da obra a ser realizada saltavam-lhes aos olhos. Precisaremos de uma grande quantidade de pedras de ótima qualidade,
preveniu o Zerhat o leão. Mandarei o pedido para as pedreiras principais hoje mesmo, prometeu Nefer. Vocês também terão à disposição novas ferramentas e todo o material necessário. Precisaremos suspender nossos dias de descanso? Para ser franco, é possível. O lugar da verdade precisará mostrar-se à altura da sua reputação, e acho que não se poderá perder tempo. Não haverá perigo de ficarmos entediados? Constatou o jovial, coçando a cabeça. Quando teremos um retrato oficial do rei? Está aqui, disse o mestre de obras, descobrindo um modelo de gesso que representava um Merneptah austero, cuja nobreza de traços era digna da de Ramsés o Grande. Você não perdeu a mão, constatou o Zerhat. O verdadeiro mestre escultor é você. Foi você quem me ensinou. Conto com vocês para criar os colossos, as estátuas de pé de Osíris, estátuas sentadas e outras numa postura de oferenda. Shed, o Salvador, entrou no ateliê e olhou interessado o trabalho em andamento. É agradável ver colegas competentes. Reconheceu com um ligeiro desdém. Posso levar o mestre de obras por alguns minutos? Na linguagem do pintor, tratava-se de uma emergência. Mesmo assim, Shed não abandonou seu andar elegante ao subir na direção da tumba de Kenhir. Preciso mostrar-lhe com urgência a última façanha de Paneb o Ardoroso. Mais um problema. O mestre de obras perguntava a si mesmo quantas surpresas ainda lhe estariam reservadas para aquele dia estafante. Shed, o Salvador, parou diante da parede que Paneb voltara a trabalhar, modificando a representação do sacerdote fazendo oferendas ao deus Ptah. Ela recebia uma luz suave que valorizava a fineza do traço e a beleza das cores. Mas está esplêndido, avaliou Nefer. Então não está? Um grande pintor acaba de nascer. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. Newt, a vigorosa, não desistia da limpeza, e por várias vezes tentara tomar de assalto o escritório de Kenhir, que tinha cada vez mais dificuldade em preservar seus domínios. A pestinha estava ficando segura, discutia as ordens e algumas vezes fazia o que lhe dava na cabeça. Contudo, sua cozinha continuava excelente, e o escriba da tumba não conseguia mais viver sem ela. O mensageiro acabou de trazer esta carta para o senhor, disse ela, entregando-lhe um papiro lacrado com o selo de Merry, o administrador-chefe da margem oeste. Kenhir leu-a na mesma hora. Formulada em termos polidos, não deixava de ser uma convocação imperativa para o dia seguinte. Preciso sair, disse o escriba à serva. O almoço está quase pronto. Não vou demorar. Kenhir encontrou o mestre de obras no ateliê de costura, estudando os modelos das estátuas propostos por Zerhat o leão. Fui convocado por Merry, informou ele. Isso é anormal? Perguntou Nefer. Não, ele não faz mais do que cumprir os deveres do cargo que ocupa. Que ele deseje conversar comigo não tem nada de legal, mas não sou obrigado a concordar com o pedido. Se recusar o pedido desse Merry, não haverá perigo de criar tensões inúteis? Existe essa possibilidade. Segundo as informações que possuo, esse personagem exerce suas funções com muita competência e seriedade. Além disso, ele deve ser nosso principal protetor contra eventuais aborrecimentos administrativos, e é melhor atrair as suas boas graças. Mesmo assim, não parece querer encontrá-lo. É verdade, reconheceu Kenhir, porque temo algumas exigências da parte dele. Como a maioria dos altos funcionários, ele não consegue entender o papel da confraria e, sem dúvida, vai querer restringir o que considera privilégios. Nesse caso, a conversa será brutalmente interrompida. Esse Merry precisará admitir que não tem nenhum poder sobre nós e que não faremos nenhuma concessão. O porteiro da suntuosa vila de Merry inclinou-se diante do escriba da tumba e mandou chamar o intendente, que veio rapidamente. Meu patrão o aguarda,
disse ele, também se inclinando. Se fizer o favor de me seguir. O intendente passou pela entrada dos empregados, à direita, e continuou por uma alameda lajeada, guarnecida de alfarrobeiras que se prolongava num jardim em cujo centro fora construído um lago. Ao atravessar a porta da imponente residência, Quenrir foi convidado por 2 servos a sentar-se numa poltrona baixa. Eles lhe lavaram as mãos e os pés, enxugando-os com toalhas perfumadas, e ofereceram-lhe um belo par de sandálias. Em seguida, o intendente fez o escriba da tumba atravessar uma antessala, cujo teto, decorado com entrelaçados de plantas, estava apoiado em 2 colunas de pórfiro, e o introduziu numa ampla sala de 4 colunas, decorada com cenas de caça e pesca nos pântanos. Mestre, seu convidado. Vestido com uma camisa plissada da última moda e com uma longa tanga presa por um cinto de couro, Merry largou seus objetos de escrita e foi ao encontro do convidado. Meu caro Quenrir, que prazer encontrá-lo. Achei melhor conversarmos em particular na minha casa do que no ambiente meio presunçoso dos meus escritórios. Reservei-lhe uma pequena surpresa. Sobre uma mesa baixa havia uma ânfora com a seguinte inscrição: Oásis de Kargá, Ramsés, ano 5. O escansão encheu 2 taças e eclipsou-se. Um excelente vinho que data do ano em que Ramsés o Grande venceu os hititas em Kadesh. Cá entre nós, só me restam 3 jarras. Vamos degustá-lo. Aceita? Quenrir sentou-se numa poltrona de patas de leão, de excelente fabricação, como todo o mobiliário. O novo general gostava da riqueza e não deixava de ostentá-la. Alegre, caloroso, sabia pôr os convidados à vontade, mas seu charme não agia sobre Quenrir, o rabugento, que, no entanto, sabia apreciar convenientemente o excepcional vinho branco com um sabor frutado digno de ser admirado. Você quer frutas ou doces? Contento-me com esse saboroso vinho, uma verdadeira maravilha. Dar prazer a um amigo é uma das alegrias da vida. Por sorte, vivemos num país onde sabem produzir vinhos dessa qualidade. Permite-me perguntar sobre sua saúde? Não sou mais jovem, mas a carcaça está sólida e não foi afetada por nenhuma doença séria. Bebamos a nossa longevidade? A segunda taça estava tão deliciosa quanto a primeira. Se está tentando me embebedar, pensou Quenrir, corre o risco de ficar decepcionado, a não ser que esvazie boa parte da adega. E não é a vil ameaça da gota que me fará recuar. Provavelmente você sabe que o faraó me confiou 2 funções, a de general das forças armadas tebanas e a de administrador-chefe da margem oeste. Na sua maneira de pensar, elas estão intimamente ligadas porque têm o dever de garantir a segurança dessa região de incontáveis riquezas, e tenho a intenção de cumprir minha missão sem falhas. Aliás, ela tem ligação direta com você, pois o lugar da verdade faz parte das entidades administrativas do meu território. Ela está mesmo situada na margem oeste, retificou Quenrir num tom arrogante. Mas só depende do faraó. Evidentemente, meu caro, e essa é a regra desde a sua fundação. Meu papel consiste simplesmente em protegê-la de qualquer ataque, acrescentando minha competência de Sobek, o chefe da segurança do povoado. Saiba que o rei Merneptah, como os seus antecessores, tem a sua confraria em grande estima e deseja vê-la trabalhar na mais perfeita serenidade. Enquanto o Egito continuar a ser como é, assim será, disse Quenrir. Merry não estava conseguindo deixar o velho escriba alegre, cuja resistência ao vinho branco dos oásis era surpreendente. Sem dúvida seria um adversário mais perigoso do que supusera. Vou lhe fazer uma pergunta indiscreta, meu caro. Mantenho em absoluto segredo tudo o que diz respeito às atividades do lugar da verdade. Evidentemente, não se trata disso, mas de meu antecessor, Abre,
Seu horrível fim deixou-me bem abalado, confesso. Ele, que estava encarregado de velar pela segurança da confraria, só pensava em combatê-la e chegou a redigir um relatório falso para enganar o rei. Depois de um crime como esse, não lhe restava mais nada senão se matar. Mas guardei uma lição desse drama. Poderia existir uma sociedade de dignitários mais ou menos influentes que deseja prejudicar vocês. A hipótese não pareceu abalar o escriba da tumba. Não é novidade, e é inevitável, avaliou ele. Como os segredos do lugar da verdade estão bem guardados desde a sua origem, as imaginações deliram e a cobiça é alimentada por essa ilusão. Isso pode ser um grave perigo? Felizmente você não o subestima, Merry. Graças a você dormiremos tranquilos. Pode contar com minha ajuda, sempre. E eu gostaria de contar com a sua também. Mais uma vez, digo que só presto contas da minha gestão ao faraó, ou ao seu representante, o vizir. Entendi bem, mas quero falar do nosso bom entendimento para lutar contra qualquer perigo que ameace a confraria. É por isso que faço as seguintes perguntas. Encontrou-se muitas vezes com Abre? Suspeitou dele e acredita que ele agiu sozinho ou que fazia parte de um complô? Encontrei-o poucas vezes, mas da última vez ele, de certa forma, tentou corromper-me. Triste personagem. O que queria exatamente? Abre era um fraco e um oportunista. Acreditava nas virtudes do aumento constante de impostos e do poder coercitivo do governo. A noção de liberdade era-lhe desconhecida e não suportava que o lugar da verdade escapasse de seu controle. O resto não posso responder-lhe. Porém, o chefe Sobek acredita na existência de um complô e não baixará a guarda tão cedo. Aliás, nem eu. Esperava que você dissesse algo mais tranquilizador. Agora compreendo melhor a preocupação que pensei sentir no rei. Felizmente, um novo fato modifica a situação de maneira radical. Abre está morto, e sou eu quem o substitui. Quem tentar atacar a confraria entrará em choque comigo. Com você e o chefe Sobek, formaremos uma defesa eficaz. Que os deuses o ouçam, Merry. Não podemos decepcionar o rei nem o Egito. A menor suspeita, ao sinal de alerta, não hesite em avisar-me e eu intervirei. Kenhir preferiu esse discurso ao de Abre. Obviamente, o general levava suas funções a sério, e o lugar da verdade não saíra perdendo na troca. Preciso pedir-lhe um favor, Kenhir. O escriba da tumba ficou rígido. Vamos, acalme-se. Não se trata de nada pessoal, mas de uma obrigação administrativa que desejo resolver da melhor maneira possível. Pode falar? Poderia marcar um encontro para mim com o mestre de obras da confraria? Fim do capítulo 27. Capítulo 28. O olhar do escriba da tumba tornou-se francamente hostil. É totalmente impossível, ainda mais porque a identidade do mestre de obras deve continuar ignorada. Merry chamou o escansão para pedir-lhe uma segunda ânfora de vinho branco. Teoricamente está certo, mas por ocasião da visita do rei ao lugar da verdade, todos os membros da delegação oficial ouviram a aclamação dos nomes de Merneptah e de Nefer. Todos sabem que ele foi consagrado mestre de obras pelo casal real e que ele é o verdadeiro chefe da confraria que você administra. Posso tranquilizá-lo já. Foram os 2 únicos pequenos segredos que atravessaram os muros do povoado, que, no entanto, não afetam a sua segurança. Por que deseja encontrar o mestre de obras? Ele pode ajudar-me a resolver um problema administrativo. Eu não seria um melhor interlocutor? Temo que não, meu caro Kenhir, porque há um aspecto técnico nesse meu caso urgente, e só o mestre de obras do lugar da verdade poderá tomar a decisão acertada. Infelizmente, é-me impossível dizer-lhe mais, porque se trata de um dossiê confidencial.
Se Néfer quiser contar-lhe, é livre para isso. Sabe que ele pode recusar seu convite. Eu sei, mas peço-lhe que advogue minha causa com convicção. Se me for impossível obter a opinião dele, ficarei numa situação embaraçosa. Não sei nada sobre as soluções a serem recomendadas e provavelmente ele as conhece. Aceita fazer meu pedido? Aceito, mas não posso prometer nada. A decisão cabe a ele. Fico-lhe muito grato, Quenrir. Acho que essa segunda jarra ainda será melhor do que a primeira. Bem, vamos terminá-las juntos. A glória da confraria. Logo depois da partida do escriba da tumba, Serqueta veio sentar-se no colo do marido. Não perdi uma palavra de sua apaixonante conversa. O que acha desse Quenrir, meu doce amor? Um velho ladino, teimoso, desconfiado e difícil de corromper. O imbecil do Abre não era mesmo o homem certo. Acredita que consegui convencê-lo? Convenceu e o deixou preocupado. E você foi inteligente em não lhe dar de presente uma jarra desse vinho que ele tanto aprecia. Ele armou uma armadilha para ver se você também tentava corrompê-lo. Não creio que Quenrir tenha muitos segredos, mas ele defenderá a confraria com unhas e dentes. Preocupado, você disse. Ele sentiu que você não será tão passivo quanto Abre, embora não tenha oficialmente nenhum poder sobre o lugar da verdade. Mas acredito que a firmeza do seu empenho o deixou tranquilo. Quem não apreciaria um protetor de sua têmpera? Seja sincera, meu doce amor. Acha necessário nos livrarmos desse velho escriba? De jeito nenhum! Vamos aprender a conhecê-lo, e vou aconselhando-o a manobrar para que ele fique no cargo o maior tempo possível. Se o suprimíssemos, o que aliás não seria fácil, ele seria imediatamente substituído e poderíamos dar de frente com um homem mais intratável. Estou convencida de que Quenrir tem suas falhas, e elas nos serão úteis. Merry agarrou a mulher pelos cabelos. Você me convenceu. Sem saber, o escriba da tumba será nosso aliado. Casal, Cordame, ausentara-se para ir ver seu boi doente. Fenéde, o nariz, fabricava um tamborete para os seus sogros. Caro, o brusco, uma caixa para guardar a roupa da sua avó. Dídia, o generoso, uma mesa de cabeceira para a sobrinha, enquanto os outros membros da equipe da direita também se ocupavam de trabalhos diversos destinados ao mundo lá fora. Convocados pelo mestre de obras do local de encontro da confraria, ao pé da colina do norte, no limite da necrópole, eles se haviam purificado antes de tomar seus lugares nos bancos de pedra. A leste, Néfer sentou-se na cadeira que os chefes da equipe da direita haviam ocupado antes dele. Seu olhar pousou sobre a estala sempre vazia, sem nenhuma presença humana, porque era reservada ao Ka, a força criadora que dava vida ao coração e à mão dos artesãos. Tenho uma proposta a fazer, anunciou o mestre de obras. Ela pode desagradar-lhes, mas quero destacar a extensão das obras que vamos começar. A escavação da morada eterna do faraó Merneptah no Vale dos Reis e a construção do seu templo de milhões de anos. Como todas as nossas energias precisam se aliar para a realização dessas duas missões prioritárias, peço-lhes que interrompam os trabalhos que mandam para fora dos muros. Um pesado silêncio sucedeu a essa declaração. Caro, brusco, foi o primeiro que ousou rompê-lo. É um antigo costume que nunca foi posto em dúvida. Esses trabalhos nos permitem completar nossos salários e conseguir um certo conforto para as nossas famílias. Estou consciente disso, mas vocês precisam compreender que não é mais possível desperdiçar os nossos esforços. Por que tanta exigência? Perguntou o casal Cordame. Podemos desenvolver tranquilamente essas duas obras e continuar com as nossas atividades secundárias. Impossível por duas razões, explicou o mestre de obras.
Em primeiro lugar, tenho certeza de que não poderemos perder tempo. Por causa da idade do rei? Perguntou Nakti o possante. Essa é uma preocupação real. É inútil fugir às evidências. A sucessão de Merneptah promete ser difícil. Distúrbios podem ocorrer e devemos trabalhar como se os prazos impostos fossem curtos. Você tem informações exatas sobre o que se passa na corte de Pi-Ramsés? Perguntou Gal preciso. Infelizmente não. Mas peço que confie em mim. Em geral, não gosto de apressar-me e preferia ter bastante tempo para conceber e realizar a tumba e o templo. Mas tenho certeza de que esse luxo não nos é permitido. Quanto à segunda razão, ela se refere à natureza da nossa missão. Nossa equipe participou da conclusão da tumba de Ramsés o Grande, mas ela estava quase acabada há muito tempo. A de Merneptah será a nossa grande obra, a primeira tumba real que vamos fazer juntos, para que ela produza a eternidade como as anteriores. Quanto ao templo, ele preservará o Ka do rei e, portanto, necessitará que façamos um trabalho de alta precisão. A aventura é apaixonante, mas não será fácil. Por isso, solicito a vocês esforços excepcionais. Precisamos ir além dos limites de nossos talentos respectivos para justificar, uma vez mais, a existência do lugar da verdade. Um boato diz que nossos períodos de descanso poderiam ser diminuídos. Se isso acontecer, nossas esposas ficarão descontentes, afirmou Pai o bondoso. A necessidade faz a lei, respondeu o mestre de obras. Se tivermos de recusar o trabalho de fora e, além disso, reduzir nossos dias de descanso, protestou o Nesh o chacal, a vida ficará impossível. O escriba da tumba deu-me licença para dar-lhes gratificações correspondentes às horas extras. Menos tempo livre, insistiu Nesh, é menos tempo de lazer, menos momentos agradáveis com a família, menos visitas do lado de fora. Os dois outros desenhistas aprovaram, bem como Renopê, o jovial, e Caro, o brusco. É lamentável, explodiu Paneb. O mestre de obras os convida a participar de uma aventura apaixonante, da obra mais essencial que se realiza na terra do Egito, e vocês ficam gemendo pelas vantagens adquiridas e só se preocupam com a mediocridade e a preguiça. Bela equipagem, na verdade. Será que ela realmente deseja navegar ou será que prefere ficar no porto para sempre, cochilando sob um vento morno? Se o barco está decrépito, a esse ponto, gasto e sem alma, é melhor que afunde. A maior parte dos membros da equipe da direita ficou lívida, com exceção de Pai o bondoso e de Renopê o jovial, que tinham ficado com o rosto de um vermelho vivo. Você não tem o direito de nos falar nesse tom, disse o Zerhat o leão. E vocês têm o direito de se comportarem como operários do Estado, mais preocupados em contar as horas do que em trabalhar, e cuja única ambição é prolongar o tempo da sesta? Se é isso, o lugar da verdade não tardará a desaparecer. Shed, o Salvador, pediu a palavra. Meu assistente não tem nenhum senso de diplomacia e faltam nuances na maneira de ele se exprimir. Mas no fundo ele está certo. Por causa do longo e feliz reinado de Ramsés o Grande, e sobretudo por causa do gosto inato pela facilidade, vivemos apoiados na nossa técnica e nos nossos conhecimentos. A criação de uma tumba real e de um templo de milhões de anos são empreendimentos arriscados que hoje em dia nos dão medo, porque estamos presos à rotina. No entanto, temos a inestimável oportunidade de podermos participar juntos da grande obra. Diante desse horizonte, ousaríamos impor condições indignas do espírito da confraria e dos ancestrais que nos vêm agir? Que o mestre de obras decida e obedeceremos. Por unanimidade, a equipe aprovou a posição do pintor. Fim do capítulo 28. E fim de mais um bloco de capítulos. Gente! Ai, quem rir o rabugento, nada. Quem rir o esperto. Ele só queria o vinho. Ah, quem mais aí sentiu isso? Coloquem aí pra mim nos comentários.
Kenhiro esperto. Eu acho que o Merry vai tentar enrolar o Kenhiro e vai acabar sendo enrolado por ele. O escriba da tumba é muito esperto. Rabugento, é? Ai, ai, ai. Meus amores, muito obrigada pela companhia em mais uma semana. A gente se vê na próxima quarta egípcia. E é com um prazer enorme que eu compartilho as minhas manhãs de quarta-feira com essa leitura com vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!